tarde para todos vocês. Nós estamos aqui mais uma vez. Nós somos da Secretaria de Educação Cristã da UMP esse ano. Eu sou a Gisana, estou aí junto com a Natália e com a Jaciele, a convite da federação. A gente está aqui com muito carinho, fazendo o nosso melhor para vocês, tá? Hoje nós vamos concluir a live que nós começamos na semana passada com o reverendo Heber Bertrucci, sobre Deus e seus atributos. Lembrando que todas as lives elas ficam salvas lá no canal do YouTube, que está como Secretaria de Educação Cristã UMP Sul Fluminense. Então, quem quiser, assiste de novo, se inscreve lá no canal, porque não é um canal meu nem de ninguém, é da UMP, né? Então é de vocês, é para vocês, e o conteúdo realmente é enriquecedor, tá bom? Eu vou estar convidando então o Heber para a gente estar começando a live de hoje aí sobre Deus e seus atributos. Obrigada pela companhia de todos vocês, Deus abençoe, que o Espírito Santo abra a mente de todos nós, e ilumine o reverendo Heber para nos ensinar e que nós estejamos prontos para receber. Bom, para aprender também, transformando assim informação em conhecimento prático ainda, tá? Vou chamar o Heber então. Ô pastor, boa Tudo tarde. bom? Boa Tudo tarde, tudo jóia. bem? Hoje eu virei o celular de posição para Ah, ficar mais fácil aqui. Então, se o senhor não puder virar aí, eu vou virar o meu aqui também, porque senão vai ficar um diferente. virar? Pode ser, amor? Dá Espera aí, para rapidinho. virar aí? Se não der, eu viro aqui. Aí, E, fica mais fácil de apoiar. tudo bem? Tudo jóia. E aí, como estão as coisas? Graças a Deus, tudo bem. Passaram bem a semana? Ah, por aqui tudo certo, graças a Deus, né? Nós já vivemos um pouquinho isolado, nosso bairro já é um pouquinho isolado, É então a gente verdade. já está um pouco acostumado, mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado, né? Tem nos protegido e eu tenho certeza que a maioria de todos estão bem também, né? Deus é Uhum. misericordioso. Vamos orar para que esse mês continue tudo bem com todo mundo, né? Porque É esse mês eu verdade. acho que vai ser um pouco mais difícil, né? É verdade. Tá É certo. prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso. Pode ficar à vontade para nos ensinar mais sobre Deus e seus atributos. Aham. Então, nós estamos falando sobre os atributos de Deus. Atributos de Deus são as qualidades de Deus. Se cair minha conexão ou falhar, é só fazer assim que eu Tá certo. também. Atributos de Deus são as qualidades de Deus, tem os atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, né? Deus, ele nos cria a sua imagem e semelhança, e aí nos dá o privilégio de nós compartilharmos, aliás, dele compartilhar conosco algumas atribuições dele. Algumas são apenas dele, por exemplo, eternidade, soberania. Outras ele compartilha conosco, a razão, o amor, né, a ira e assim por diante. Eu quero começar hoje, com a permissão de vocês, apresentando alguns livros que vocês podem adquirir posteriormente, né? Tá. O primeiro deles é As Institutas da Religião Cristã. O primeiro, essa minha versão é um tomo, né? Ele tem os dois primeiros livros falam sobre Deus como Criador e Redentor. Então, apresento sobre a questão dos atributos de Deus. A nossa igreja não idolatra Calvino, não venera Calvino. A nossa é fiel à Escritura Sagrada. Então, por isso que nós somos calvinistas, porque Calvino é apegado à interpretação correta da palavra de Deus.
Então, o primeiro livro que eu indico, essa edição foi de 1559. Então, aqueles que quiserem comprar, é muito importante. Falando mais sobre o nosso tema, esse aqui já é pequenininho, é mais tranquilo de tempo para ler. Arthur Pink, Os Atributos de Deus. É um autor reformado dos Estados Unidos, e ele vai falar sobre os atributos de Deus, uma linguagem objetiva, simples, muito boa de compreensão. Então, aqueles que quiserem, puderem futuramente, os atributos de Deus, Arthur Pink. Um outro famoso no meio reformado é do James Packer, anglicano, morador na Inglaterra, O Conhecimento de Deus. Esse livro também fala muito a respeito de Deus, a respeito de Cristo, dos seus atributos. Um livro muito gostoso também de ler, muito tranquilo, uma linguagem também bem acessível para a igreja. Esse é o livro que eu mais indico. Toda igreja que eu vou, o membro me pergunta, pastor, que livro que eu posso estudar a respeito de Deus que é fiel à Escritura? O primeiro que eu cito é esse. Deus de James Packer. É excelente, tá? Esse livro aqui também. Tem esse outro, só que esse daqui já é mais um pouco filosófico, mas é da nossa linha também, tá? A Doutrina do Conhecimento de Deus, de John Frame. Ele vai falar também sobre Deus, os seus atributos, dificuldades, fala da apologética, a defesa da fé. É um livro muito bom também para quem quiser, tá? Adquiri-lo, da nossa editora Cultura Cristã, A Doutrina do Conhecimento de Deus, John Frame. Esse daqui já é de teologia sistemática, Luiz Berkoff. Ele já vai trabalhar um livro mais grosso, teologia no âmbito sistemático. Esse livro é muito apreciado no seminário presbiteriano. Berkoff é um autor reformado, nasceu na Holanda, morreu nos Estados Unidos em 1957. Então é um livro muito bom também, de teologia sistemática. O último da nossa linha, reverendo Ernest Costa, Eu Creio. Bastante denso, bastante completo, sobre o credo apostólico. Então ele vai trabalhar sobre Eu Creio no Pai, no Filho, no Espírito, na Igreja. Então é muito bom também essa literatura. Dr. Ernest faz muito rodapé, onde ele vai explicar a referência bibliográfica que ele pegou, a explicação de termos, de história da igreja. Então, aqueles que puderem comprar também, é um livro muito bom, tá? Eu Creio, do reverendo Hermes Tencourt. Tá certo. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tudo bem? Tá jóia. Tá. Tudo certo? Acho que travou ali, amor. Tá travando, mas a gente está conseguindo ouvir. A imagem não está 100%, mas o som está saindo bem. E com relação aos livros, depois eu ponho naquela descrição o nome deles direitinho e os autores, que aí quem tiver interesse, né, a gente deixa por escrito lá. Só mais um, Batista Mondin, a linguagem teológica. Esse autor é um filósofo católico romano, mas ele vai trabalhar a questão de como que podemos falar de Deus na teologia e na filosofia. Então, a linguagem teológica é muito bom também, quando a gente fala a respeito do ser de Deus e dos seus atributos. Bom? Ok. Vamos lá para o assunto, então? Então, vamos lá. A gente está expondo a questão de Deus e seus atributos na nossa Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos no capítulo 2, que se chama de Deus e da Santíssima Trindade. É outro livro que eu peço para vocês comprarem também, tá? Nós paramos, deixa eu só ler até onde nós paramos. Okay. Diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e em suas perfeições. Ele é um espírito invisível, sem corpo, membro ou paixões. Vou repetir. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível. Aí vem onde a gente vai começar hoje. Deus é onipotente,
uma das atribuições de Deus, uma das qualidades, um dos atributos de Deus, é que ele é onipotente. Omnis quer dizer todo, potência quer dizer força. Deus é todo poderoso, ele é todo poder. Deus não pode ser derrotado por nada e por ninguém. Isso nos conforta muito, porque saber que o nosso Deus é poderoso, é todo poderoso, não pode ser vencido em nenhuma batalha. O ser humano, nós vemos as coisas muito limitadas. Nós vemos as coisas de uma forma... muitas vezes nos esquecemos de olhar pelo prisma divino. Aparentemente, a derrota. Aparentemente, nós perdemos. Mas o todo da história, se nós tivermos paciência para esperar o todo, nós vamos observar que Deus sempre vencerá. Não pode ser derrotado, porque ele é todo poderoso. Então, qual que é a aplicação para nós de falar que Deus é onipotente? Significa dizer que o Deus ao qual oramos, o Deus ao qual cremos, tem poder. E por ter poder, por ser poder, nós podemos confiar nele no dia a dia. Então, isso conforta a cada um de nós. Quando nós oramos, nós aprendemos e reconhecemos quem é Deus e quem nós somos. Deus é poderoso, é onipotente. E nós? Nós somos carentes, falhos, pequenos, precisamos e necessitamos de Deus. Então, é muito honroso para nós, é muito confortador para nós, sabemos que Deus é onipotente, é todo-poderoso. Então, tudo bem? Tá. Não travou, né? Travou, mas deu para ouvir que Deus é todo poderoso. Isso, então tá bom. Na continuidade, aqui também diz que Deus é onisciente. Deus ele tem a ciência de todas as coisas. O conhecimento de Deus, Deus tem a mesma lógica que nós. Ou, dito de modo contrário, nós temos a mesma lógica de Deus, que a lógica é colocada por Deus na nossa razão, é também um conceito da imagem e semelhança de Deus. A lógica de Deus é perfeita. A lógica de Deus é perfeita. Deus, por exemplo, não pode fazer um quadrado redondo. Deus não pode fazer um redondo quadrado. Porque a lógica é que redondo é redondo e quadrado é quadrado. Isso vem da sabedoria de Deus. A lógica de Deus é perfeita. Então, Deus não falha no raciocínio dele em nenhum momento. Então, Deus, ele conhece todas as coisas. Deus tem toda a ciência. E a lógica dele é igual à nossa. Só que nós somos falhos. Deus não. Então, a lógica dele sempre é perfeita. Às vezes, os nossos silogismos, as nossas premissas, conduzem a conclusões equivocadas. Mas Deus não tem nada disso. Deus, ele sempre acerta. Outro dia eu conversei com alguém, tá tudo bem? Tudo certo? Outro dia eu conversei com alguém e uma pessoa me disse assim, conforme a Bíblia, certo, Deus escreve certo por linhas tortas. E aí eu perguntei, onde está isso na Bíblia, pelo amor de tudo? Deus escreve certo. Está na Bíblia, pastor. Eu disse onde? Não existe isso. Deus, se é que nós possamos nos apegar a esse ditado, essa máxima popular, para consertá-la, Deus escreve certo por linhas certas. Deus não escreve em linhas erradas. Deus é perfeito. O conhecimento, a lógica dele é perfeita. E aí nós podemos também descansar nele. Aqui que se embasa o nosso conceito de verdade. A verdade sempre surgirá, a verdade sempre aparecerá. O que é a verdade? Jesus fala, eu sou a verdade. O que é a verdade? Jesus também fala, a tua palavra é a verdade. Então Deus garante o conceito de verdade. A verdade sempre surgirá, porque Deus é a verdade. Ele é onisciente. A nossa confissão também diz que ele é santíssimo.
é outro atributo de Deus. É um atributo em relação a nós, por causa do pecado, o atributo da santidade, ele é limitado. Deus é santíssimo. Aliás, o povo judeu, para falar que Deus é santíssimo, eles repetiam o conceito da palavra 3 vezes. Por isso que Isaías fala, santo, santo, santo. Na mente judaica, na linguagem, na cultura judaica, a repetição de termos indica superlativo, indica algo pleno. Então, Deus é santíssimo. Aí o judeu falava santo, 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 3 vezes. Então, Deus é santíssimo. Lá em Mateus, Jesus diz assim, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. A palavra grega usada ali, nós temos em relação aos seres humanos a mesma palavra grega, e em relação a Deus. Quando é usada em relação a Deus, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste, quem é perfeito? É Deus. Ali que a santidade de Deus é absoluta, a santidade de Deus é absoluta, a santidade de Deus é plena, Deus é perfeito na sua conduta, no seu ser, na sua ética. Então, sede perfeitos. Quem? O ser humano. Como perfeito é vosso Pai Celeste. Aí fica a pergunta, nós podemos ser perfeitos iguais a Deus? Igual a Ele? Hoje, na nossa condição, não. Mas Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso modelo de santidade. A santidade dele é inalcançável por nós. Mas como Ele é o nosso padrão, como Ele é o nosso modelo, então nós podemos sim, pela Bíblia, buscar a santidade do Senhor, que é o nosso padrão. E aí na vida nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, nós vamos sendo bênção nas mãos de Deus que é santo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Então a nossa confissão diz que Deus é santíssimo. É um atributo de Deus comunicável, só que nele a dimensão é perfeita. Nós podemos ser santos embasados nele. Ser santos porque eu sou santo. Joia? Alguém tem alguma dúvida? Alguma... Falhou no Então, final. eu citei... Deus é santo. Nós até podemos ser santos, mas aí cortou. Isso, tá bom. Eu citei o texto lá de Pedro, que se embasa em Levítico, quando diz, sede santos porque eu sou santo. Então, a santidade no cristão, como desejo, como algo que a gente tem que trilhar, é embasada em Deus. Só que Deus é santíssimo. A nossa santidade, por causa do pecado, é limitada. Mas em Cristo, nós podemos ir nos aperfeiçoando a cada dia. Aqui surge uma pergunta muito interessante. O crente pode viver um período sem pecar? O que a Bíblia fala a respeito? Será que nós podemos? João vai dizer assim, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Olha a primeira parte do verso. Filhinhos, ele está escrevendo para crentes, ele diz assim, eu vos escrevo para que não pequeis. O que João escreve é uma carta que é considerada escrita. Então, João diz assim, eu vos escrevo essas palavras para que não pequeis. A escritura é um meio de santificação. Se o cristão, mesmo com a sua natureza pecaminosa, ele ler a palavra, ele se entregar à palavra, ele aceitar, através da graça de Deus, a maturidade que a palavra lhe dá, ele pode, embasado na palavra, viver um período sem pecar. E aí João diz assim, mas vocês podem pecar depois, porque ele diz, todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto a Deus, que é Jesus Cristo. Então, olha como é que João faz. Ele dá a solução ao problema do pecado, a palavra de Deus. Ele vai dizer, eu vos escrevo para que não pequeis.
Depois ele diz, se todavia alguém pecar, porque João sabe que o nosso coração é depravado, o nosso coração é inclinado para o pecado. Então a Escritura é meio de santificação. Se nós vivermos pela palavra, nós podemos passar tempo sem pecar. Mas o não pecar para nós é impossível por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas o que a palavra faz? Nos faz evitar o erro. Aí João 17:17. Tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. A Salmo 119:11. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, viver lendo a palavra, viver meditando na palavra, é um poderoso antídoto contra o pecado. Por isso que é importante a gente viver em comunhão com Deus, lendo a palavra de Deus. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Pessoal, pode comentar aí se tiver dúvida, se quiser que repete, que não entendeu alguma coisa, Sim. porque para mim tá tudo ok, né? E aí quem está assistindo coloca se alguém tiver aí. alguma dúvida, tiver alguma pergunta, só comentar aqui embaixo, tá? Que as pessoas aí leem e a gente vai responder, tá bom? Então tudo certo. Continuando aqui. Deus é completamente e absoluto. Também é um conceito. A liberdade é um conceito muito importante para nós em relação a Deus. Deus é livre. Só que Deus, aí alguém diz assim, então ele é livre para pecar. Deus é livre para pecar? Bom, Deus é livre para todas as coisas. A grande pergunta é, a natureza de Deus, santa e perfeita, o conduziria ao pecado? Não, jamais. Então, Deus é livre. E Deus ser livre é um conceito muito importante, porque isso toca em toda a nossa existência, toca em toda a nossa realidade. Se nós crêssemos em um Deus preso, um Deus que não fosse livre, Deus seria bem? Falhou um pouquinho. Então, Deus ele é livre, no sentido de que ele não pode ser pego de surpresa, Deus não pode ser preso a nada. Ele é livre a todas as coisas. Só que a liberdade de Deus é sempre analisada de acordo com a sua natureza santa. Então, Deus é santo. E por isso ele é livre. Ele é livre sempre para fazer o bem, sempre para usar das suas perfeições de modo coerente, santo e assim por diante. Então, Deus é livre. Crer nisso é muito importante para nós. Deus não é preso e nem limitado a nada. Tá? Deus é livre para agir quando, como e onde Ele quer. Só que Ele age de acordo com a sua natureza. E a sua natureza é santa. O conceito de liberdade de Deus é embasado no conceito santo da natureza dele. Tá bom? Vamos continuar aqui então na confissão de fé. Diz assim: Deus faz tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade. Quando Jesus vai orar, ele nos ensina um conceito muito importante. Ele vai dizer: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus, Paulo fala que nós não precisamos ter medo dela, porque essa vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, nós não precisamos ter medo da vontade de Deus. Eu sei que toda vez que nós nos entregamos a outra pessoa, digamos, por exemplo, que nós fiquemos doentes, Deus que nos livre. Aí você, ou quem ficou doente, não consegue ir até o hospital. E aí essa pessoa vai depender do outro. Sempre é um incômodo para nós dependermos do outro. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, nós não gostamos de depender de ninguém. E muitas vezes, por nós, humanamente falando, temos medo de depender dos outros, muitas vezes, em relação a Deus, nós acabamos aplicando esse medo também.
Então, eu vou depender de Deus. Eu vou me colocar à disposição de Deus. A pergunta, muito adolescente, mas é uma pergunta que a gente se faz, e se Deus, a vontade dele, não for a minha? E se Deus não quiser o que eu desejo no meu coração, como é que fica? Então, a Escritura, ela vai sempre falar que nós devemos confiar na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus vê tudo de uma forma mais ampla. O nosso conhecimento, conforme vimos agora há pouco, é limitado. Nós não sabemos sequer o que vai acontecer conosco hoje à noite. Nós temos projetos, temos suposições, né? Nós fazemos planos para hoje, para amanhã, para ano que vem, para os próximos anos, meses, mas o que vai acontecer certo, só Deus que sabe. Por isso que Salomão diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Por que Salomão diz isso? Porque a nossa visão é de Deus. Então, quando Jesus diz, orem e digam, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o que Jesus quer ensinar? Se lancem à fé. A fé não é algo obscuro. A fé não é algo incerto. A fé não é algo que é como se a gente perdesse o controle de alguma coisa. Não. A fé é certeza. A fé, Calvino já dizia, é conhecimento. A fé, ela não se lança ao obscuro, pelo contrário, a fé me leva à luz do Senhor. Então, Deus é luz, e Ele, pela fé, vai iluminar todo o nosso caminho. Então, a vontade de Deus, nós nos colocarmos dentro dela, é muito importante para nós como cristãos. Joia? Tudo bem? Mais ou menos, só o finalzinho, se eu puder Tá. repetir, só o finalzinho. Na conclusão, aí, mas Entendo. eu quis dizer assim que nós sabendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, não precisamos ter medo dela, porque essa vontade de Deus não é um salto no escuro, mas Deus é luz e Ele clareia o nosso passo, o nosso caminho. Então, a vontade de Deus para nós é boa, é ilimitada. Com o tempo, vou contar uma questão que aconteceu uma vez, que eu fiquei muito embaraçado como pastor, quando uma jovem perdeu o seu filho com 2 meses, estava grávida e ela perdeu. E quando eu fui visitar, isso tem muitos anos, quando eu fui visitá-la, ela me disse assim, pastor, por quê? Por quê? Sou jovem, tenho saúde, a gravidez estava tudo bem, por quê? Eu imagino que cada pastor, o momento onde nós mais ficamos embaraçados, é quando há uma pergunta direta acerca da vontade de Deus. Por quê? E aí eu me vi, como que eu vou responder para ela? Teologicamente, não foi dessa forma que eu respondi, porque ali era uma questão existencial mais prática, mas teologicamente, Calvino vai nos ensinar, embasado na palavra de Deus, que a vontade de Deus em relação aos seres humanos pode ser classificada de 2 modos. Só há uma vontade de Deus, mas em relação a nós, a nossa limitação, a nossa racionalidade, ela é classificada de 2 modos. Primeiro, vontade secreta de Deus. A vontade secreta de Deus, um verso da Bíblia a resume, mas ela pode ser encontrada em outros vários versos da Escritura. Deuteronômio 29, 29, que é um dos textos. As questões ocultas pertencem a Deus. Então, Deus, Ele, e muitas coisas que acontecem conosco, nós não sabemos exatamente, de uma forma mais completa, o motivo, a razão, porque não é revelado a nós. Por que assim, na mente de Deus, de uma forma, a resposta ali, exata?
Eu não saberia responder a ela qual foi o motivo na mente de Deus que a levou a perder aquela criança. Mas eu, como teólogo, eu sei, há mistério na mente de Deus. É a vontade secreta de Deus. Essa vontade secreta de Deus, se nós tivermos comunhão com Deus, se nós formos servos de oração a Deus, Deus, dia a dia, Deus vai nos demonstrar, estou repetindo, Deus vai nos demonstrando a sua vontade secreta no dia a dia. Então, muitas coisas que acontecem, nós vamos dizer, por que que isso aconteceu comigo? Por que que o noivado não deu certo? Por que que houve uma dificuldade na vida? Cada um tem a sua dificuldade. Respostas mais diretas. Por que isso aconteceu? Muitas vezes, para nós, é a vontade secreta de Deus. É aquele momento onde você entra no seu gabinete, entra na sua casa, entra no seu quarto, e aí você diz assim, com respeito a Deus: Senhor, agora eu já não estou entendendo mais nada. Eu careço que o Senhor aumente a minha fé, porque agora eu não estou entendendo. Estava tudo bem, deu problema, deu dificuldade, agora eu não entendo, a partir de agora é interrogação. Mas no Senhor, eu sei que a resposta virá. O que que o crente cobra a Deus? Cobrar no sentido humano, não de exigir ou mandar, no sentido de oração normal. O que que nós falamos com Deus? Senhor, houve um fato que eu não entendi. Está dentro da sua vontade secreta. Por favor, com o tempo, sendo a tua vontade, me demonstre para que o coração descanse. Então, a vontade secreta de Deus. Mas Calvino também fala da vontade revelada de Deus. A vontade revelada de Deus, ela está muito clara no nosso livro sagrado, chamado de Dado Revelacional de Fé, a Escritura Sagrada. A Bíblia Sagrada é a vontade revelada de Deus. E essa vontade revelada de Deus vai dar princípios gerais para nós. Vai falar acerca da bênção, vai falar acerca da maldição, vai falar acerca da obediência, vai falar acerca da vida eterna, vai falar como herdar a vida eterna, repetindo, vai falar do castigo eterno, fala do céu, fala do inferno, fala quem é Deus, quem somos nós, fala como que agradamos a Deus, como que desagradamos a Ele. Então, essa vontade revelada de Deus, ela vai nos dar princípios importantes para nós seguirmos acerca de Deus e acerca de nós. E ela vai nos dar princípios, eu digo princípios gerais, porque não trazem respostas objetivas a todos os nossos dilemas, mas ela vai dar princípios, orientações muito importantes para o jovem seguir, para o adulto seguir, para a criança, enfim, para o idoso, para todo mundo. Então, por exemplo, Moisés vai falar para o povo de Israel, olha, se vocês não obedecerem a Deus, virá o cativeiro. Ou seja, é um princípio geral, mas o povo de Israel deveria entender que a cada ato particular de erro, de pecado diante de Deus, tudo isso ia somando, ia juntando para um castigo vindouro, que somente a vontade secreta de a data, qual rei que seria usado. Então, para o povo de Israel havia um princípio geral: não pequem, porque o cativeiro virá. Mas quando seria isso? Vontade secreta de Deus. Um dia, essa vontade secreta de Deus se tornou revelada. Aí na Bíblia, nós temos o de 586. Então nós temos ali a vontade secreta de Deus, agora virando vontade revelada de Deus. Então por que eu tive um tempinho para explicar isso? Porque eu quero conscientizar a cada jovem, a cada um que está nos ouvindo agora ou posteriormente, creiam na vontade de Deus. Deus é soberano, Deus tem os atributos. Gente, Deus não é... A Xuxa falava que ele é o cara lá de cima, e não é o cara lá de cima.
Tem gente que diz que ele é o amigo da esquina, que assim como você tem muita liberdade, até falta às vezes respeito com o amigo de Deus, não é esse amigo da esquina. O Richard Dawkins, nesse livro aqui chamado Deus um Delírio, aqui é um ateu britânico, o próprio nome já diz o que, que ele acha que Deus é delicioso. Então, para muita gente, Deus é um delírio, Deus é o cara da esquina, é o cara lá de cima. Não. Quem que é Deus? O Deus revelado em Israel, ele é poderoso, tem todos esses atributos que nós conhecemos, mas ele é Deus. Ele deve ser respeitado como Deus. E nós? Quem nós somos? Nós somos falhos, pequenos, pecadores. A Bíblia nos manda nos lançar a fé nesse Deus, porque a vontade dele é boa, porque ele é santo, porque ele quer o melhor para nós, ele nos elege como povo. Então, olha só, e aí a confissão de fé agora vai entrar no tema do amor. Por isso que eu estava entrando no tema do amor. A confissão de fé diz assim: Deus é cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, ou seja, paciente, é muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam. Então, depois a confissão vai falar sobre a justiça e sobre a ira. Mas antes ela fala, gente, o nosso Deus, a expressão bíblica que mais define Deus é amor. Ao lado dela está a ideia de que Deus é ira. Mas Deus é amor é apresentado na Escritura de um modo muito interessante, que conforta o nosso coração. Deus é bondoso, Deus é amor. Aliás, o mundo grego e seus termos lá para amor. Vocês já ouviram falar dos termos gregos para amor? Aliás, quanto tempo que eu tenho aí? Que eu tenho que saber do tempo. Gente, me ajuda aí, Vitor. Quanto tempo? Peraí, deixa eu ver aqui, que diz que mostra aqui. Tem 41 minutos ou já passou? Já passou. Oi? Já passou 41 minutos, então nós temos aí mais uns 15 minutos no máximo. Aham. Então, a palavra amor, lá no idioma grego, nós temos algumas palavras para indicar amor. Por exemplo, philos, que é amor de amigo. Nós temos a ágape, que é um amor deixado para o lado na cultura grega, porque era um amor mais oblativo, era um amor mais de doação. Eu amo apesar de, além de, eu amo por amar. Às vezes o outro ou outra não me ama da mesma forma, mas eu amo como pessoa, respeito, ajudo. Então eu não trato o mal pelo mal. Às vezes o outro me trata mal, mas eu tenho a ideia do amor ágape, o amor que se doa. Tem também o amor eros, né, erótico, homem e mulher. Tem uma outra palavra que agora eu não me recordo, que é para coisas abstratas e assim por diante. São 4 palavras. Mas as mais importantes são essas que eu citei. Quando se fala do amor a Deus, a palavra que se usa é ágape, porque é o amor que se doa. E quando fala do amor entre... Outro dia eu estava fazendo uma palavra para um casal, e eles me perguntaram uma questão interessante. Falaram, pastor, no Novo Testamento, a palavra que fala para casal é eros, marido e mulher. Casal é coisa erótica. Eu falei, não. De uma forma muito interessante, o Novo Testamento grego não usa a palavra eros, usa a palavra ágape. Para o casal, marido e mulher, o amor de Deus é o modelo. Então, quando fala amor entre marido e mulher, quando Paulo manda o marido amar a mulher, é a palavra usada ágape. É esse amor que se doa. Assim como Cristo morreu pela igreja, o marido morre pela esposa. Essa é a ideia que Paulo usa. O amor do casal é ágape. Então, a Escritura, o Novo Testamento, quando fala que Deus é amor, claro que também é usado o conceito de philos, né? Ou seja, Deus é nosso amigo. Quando Jesus fala, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A palavra grega ali é philos, é amor de amizade. Também é usado nós em relação a Deus. Deus é nosso amigo. Mas a palavra por essência é ágape. É o amor que se doa. Por isso que João fala, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus.
O amor de Deus é grande. Aí tem aquela brincadeira com as crianças. O amor de Deus é tão grande, ele me cerca pelo lado, ele me cerca pelo alto, ele me cerca por baixo, por trás, pela frente. Quão grande é o amor de Deus! Então, o amor de Deus por nós, até no Novo Testamento grego, o modo como ele é expressado é muito forte, amor ágape. Deus infinitamente. Aliás, no Antigo Testamento, tem lá também, no Antigo Testamento, tem também o conceito do amor de Deus. Aí o profeta Jeremias, em nome de Deus, diz assim: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Então Deus ama o seu povo com um amor que é eterno. É como se nós pudéssemos falar que nós, família de Deus, estamos na mente de Deus eternamente. Deus nos ama com um amor eterno. Deus sabe quem é cada jovem, Deus conhece o coração de cada um e Ele nos ama. Nós somos o povo, o rebanho do pastoreio dele. Então nos conforta muito sabermos que Deus é amor. Só que há um equívoco um pouco grande das pessoas falarem do Deus que é amor. A mensagem da Escritura fica incompleta. Que a gente vai enfatizar que Deus é apenas amor. Aí a mensagem da Escritura vai ficar bem completa. Falhou ou tá tudo certo? Falhou, mas pelo contexto deu para entender que a gente não pode falar que Deus é só amor, senão vai ficar incompleta a mensagem da Escritura. Isso. Aí aqui a confissão de fé embasada na palavra de Deus diz assim: depois de falar que Deus é amor, longânimo, bondoso, diz assim, usa uma conjunção coordenada adversativa que indica oposição de ideias. Começa com contudo. Diz assim: contudo, Deus é justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia o pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. Eu gosto dessa parte da confissão porque vai justificar. Ela começa dizendo assim: Deus é justíssimo e terrível em seus juízos. Se ela para por aqui, o ser humano poderia olhar, ler e ficar revoltado. Porque pensaríamos assim: poxa, Deus é justíssimo no sentido de ser terrível em seu juízo. Que Deus é esse? Então eu vou ter medo de Deus? Qual que é a base? Por que Deus é assim? Por que ele é ira? Por que ele é terrível nos seus juízos? A confissão vai explicar e vai dizer assim: ele odeia o pecado. Aqui está explicado. Aqui está explicado o motivo da ira de Deus. Deus odeia o pecado. Deus, ele odeia, aliás, tem uma frase que diz assim, uma frase polêmica: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Muito comum. Eu tenho uma certa dificuldade com essa frase, porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Parece que eu estou tendo aqui dois sujeitos, o pecado e o pecador. Odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Aí fica a questão ilógica. Quem peca é o pecador. Porque se eu separo pecador de pecado, até para o juízo final, eu posso chegar lá diante de Deus e falar assim: Senhor, eu não posso ser condenado porque o Senhor me ama, eu sou pecador, mas o Senhor me ama, o Senhor ama. É só o Senhor tirar o pecado que é ruim na minha vida e o Senhor vai me levar para o céu agora, acabou. Ou seja, quando a frase diz: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, eu separo o pecado de pecador. Para nós a lógica é: quem peca é o pecador, é um só. Eu sou pecador. Então, eu sei que é forte, eu sei que nem todos concordam, mas a teologia reformada defende que Deus odeia o pecado e o pecador, no sentido do pecador entregue ao pecado, aquele que é escravo do pecado. Por exemplo, alguém diz assim: pastor, mas qual é a base bíblica para isso? João 3,36. Aquele que crê tem a vida eterna.
Aquele que não crê, não tem, ali está no presente, não tem a vida eterna, e sobre ele permanece o quê? No presente? A ira de Deus. Por isso, que eu sei que é uma mensagem forte, mas o que que isso nos leva a fazer, gente? Desespero nosso, não de Deus, mas eu quero dizer desespero. Gente, vamos pregar o evangelho. Tem muita gente que está debaixo da ira de Deus, ainda não foi alcançado por essa graça salvadora de Deus. O que que nós estamos esperando para pregar o evangelho para essas pessoas? Para retirar delas essa escravidão do pecado, não nós, mas Deus através de nós. Então, as pessoas do mundo estão debaixo da ira de Deus. Aí você diz, poxa, mas Deus não ama essas pessoas? Aí nós entramos em outro aspecto da teologia, que eu preciso explicar rapidamente. A questão da graça de Deus. Graça comum e graça salvadora. O que que é graça? A graça é favor. A palavra grega charis quer dizer favor, favor imerecido. Somos salvos pela graça de Deus. Mas a graça de Deus, também, em relação a nós, ela é uma só. Mas, para explicação, como é que nós podemos entender? Graça salvadora. Apenas o eleito de Deus tem. Por exemplo, Paulo fala, sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso é de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça é esse favor salvífico de Deus ao seu povo eleito. O povo de Deus, família de Deus. Só que o pecador, aquele que não é convertido, ele também é alvo de uma graça de Deus, de um favor de Deus, porque Deus é amor. Só que para ele não há, até que ele seja convertido por Deus, quando ele é escravo do pecado, o que que ele tem? A graça comum de Deus. Por que essa graça é comum? Porque ela é a toda a humanidade. Todos os seres humanos têm. Mas o servo de Deus, além da graça comum, ele tem também a graça salvadora. O que que a graça comum faz? Por exemplo, lá em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus vai dizer que Deus faz vir chuva sobre o justo e sobre o injusto. Deus faz com que algumas bênçãos dele sejam também direcionadas, às vezes, para o ateu, que às vezes até alguém que blasfema contra Deus tem boa saúde, por exemplo, física. Isso é graça de Deus também. Então, essa pessoa que ainda não é convertida, ela é alvo do amor de Deus, sim. Não do amor salvífico de Deus, mas do amor de Deus à sua criação. Então, essa pessoa não crente, ela pode ter dinheiro, ela pode ter prosperidade, ela pode ter saúde, pode ter uma boa família, pode ter uma boa condição em vários aspectos. A graça e o amor de Deus também estão ali, não salvadoramente, mas é a graça, o favor de Deus a todos. Por isso que muitos não cristãos são honestos, têm muitas coisas, e a gente fica pensando, que tipo de bênção é essa? É a bênção da graça comum. Eles são filhos de Deus num sentido mais amplo, no sentido de criação. Enquanto que nós cristãos, convertidos verdadeiramente, somos filhos de Deus no sentido mais particular. Travou ou está tranquilo? Travou, mas eu queria só falar para o senhor que nós só temos mais 5 minutinhos. Tá tranquilo. Então tá tranquilo. Para encerrar, então, essa questão da ira de Deus, Deus é ira. É um atributo comunicável de Deus, porque nós também nos iramos. Mas a ira de Deus é santa, é perfeita, na medida correta, e o alvo dela é o pecado. Nossa ira, muitas vezes, não é correta, porque nós somos falhos, mas a ira de Deus deve ser pregada também nas igrejas. Tem história de pastor que foi falar da ira de Deus, e membro de igreja depois foi falar com o presbítero. O pastor não pode falar sobre a ira de Deus porque é um tema que gera medo, gera receio. Né? Ou seja, é um tema bíblico também. Hebreus fala, horrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. Então, tudo isso nos faz pensar nós em relação a Deus.
Então eu vou concluir, desses minutos que me faltam, de uma forma bem objetiva. Gente, estudar Deus é maravilhoso. Somos, nós somos em nosso dia a dia. Do jeito que conhecemos Deus, nós somos em nosso dia a dia. Acho que Travou um pouquinho só. certo, voltou, acho que travou aqui. Travou, Então, mas já voltou. do jeito que nós conhecemos Deus, nós somos no dia a dia, porque o conhecimento de Deus é transformador. Então, saber de tudo isso a respeito de Deus é importante. E aí eu peço para os jovens, leiam a palavra de Deus, comprem livros que explicam a palavra de Deus, livros sérios, livros bons, né? Teve um filme aí agora há pouco que falou até de Deus como a alma feminina de Deus. Isso não tem base. Vamos comprar uma boa literatura que nos fale quem é Deus, para nós aprendermos e aplicarmos esse conhecimento de Deus em nosso dia, nosso presbitério. É a minha palavra para o jovem de nosso presbitério. Vamos crer nesse Deus. Quanto mais nós cremos, mais nós teremos condição quanto mais conhecermos, mais teremos condição de crer. E é muito importante conhecer. Crer é também pensar, dizia um teólogo chamado John Stott. Crer é também pensar. Então, conhecemos e cremos. E cremos e também, certamente, formador. Tá bom? Gente, muito obrigado pelo privilégio. Estou sempre à disposição. Tem um blog meu, tem algumas palavras minhas para a igreja, para o seminário. As matérias estão lá. Tá? Quem quiser, eu posso passar o link para vocês. Tem vídeos que eu explico algumas questões de teologia. Eu vou criar mais algumas questões de vídeo, tá bom? Então, eu estou sempre à disposição. Ótimo. Obrigada, pastor. Nós agradecemos muito, viu, a boa vontade na semana passada, nessa semana. Que Deus continue abençoando aí, que a gente possa, né, absorver tudo isso, crescer na graça e no No conhecimento de Deus. conhecimento. Exatamente. Tá ótimo, então. Muito obrigada, viu? Para o Tá bom. pessoal que tá vendo a gente também, muito obrigada. Deus abençoe muito vocês. Semana que vem a Jaciele vai estar aqui com um outro convidado também, né? E nós vamos estar aprendendo mais ainda sobre Deus, sobre as Escrituras. Então, fica firme aí, que a gente vai ficar firme aqui. Em nome de Jesus, nós vamos passar por esse momento difícil, crendo na boa vontade de Deus, na perfeita vontade de Deus, né? Que talvez seja essa oportunidade de estarmos conhecendo coisas que na correria do dia a dia a gente não pararia para pensar, para ler, para ouvir, né? Então nós agradecemos a Deus essa oportunidade e fiquem na paz do Senhor, na graça e na paz do Senhor até semana que vem para todo mundo, tá? Obrigada, pastor. Obrigada a todos. Amém. Um Obrigado a abraço. vocês mais uma vez. Deus abençoe. Obrigado. Amém.